Hoje eu vou analisar uma das melhores empresas da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o preço da ação dessa empresa em 15 anos cresceu 4.000%. É isso mesmo que você escutou, 4.000%. Quer conhecer que empresa é essa e saber se vale a pena ou não investir nela? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso, beleza? Chama a vinheta. Salve pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Se a gente não se conhece ainda, meu nome é Ganesh Shinokawa, eu sou analista CNPI, analista profissional de investimento. Hoje eu vou analisar junto contigo uma das melhores empresas da Bolsa historicamente. Tenta adivinhar qual que é essa empresa. É uma empresa do varejo e muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, você já visitou essa empresa. Qual que você acha que é? Acho que você acertou, hein? É a Lojas Renner, negociada com o código LREN3. Só que tem o seguinte, apesar de ser uma das melhores empresas da Bolsa, por causa da crise da pandemia e do isolamento social, o preço das ações de Lojas Renner chegou a cair 50% em março de 2020 e hoje, no dia que eu estou gravando, acumula uma queda de mais ou menos de 20% do seu topo histórico. E aí tem uma queda de uma empresa boa, sempre vem aquela pergunta, né? É uma oportunidade ou não? Bora ver isso agora. Só para você ter uma ideia da história de Lojas Renner, ela começou as atividades dela mais ou menos há 100 anos atrás. Ou seja, em 1922, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começava a história de Lojas Renner. Só que foi em 1965 que ela virou uma empresa mesmo. Uma época muito importante para a Lojas Renner foi os anos 90. Sob o comando de José Galló, um dos maiores CEOs do Brasil, ele fez que a empresa virasse uma referência no varejo, no vestuário. O cara conseguiu deixar a empresa bem redonda e expandiu bastante ela. Hoje, como a gente vai ver aqui, ela está em todos os estados do Brasil. Cara, o Brasil é imenso, é um continente, né? E aí, lá por meados de 2005, teve um marco também bem importante. A Lojas Renner se tornou a primeira corporação no Brasil, ou seja, 100% das ações dela estão negociadas na Bolsa de Valores. É muito comum nos Estados Unidos as chamadas corporations, mas no Brasil, geralmente, as empresas são empresas mais familiares, empresas de dono. Para você entender melhor como esse capital, né, essas ações são pulverizadas no mercado, dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar na tela agora para você. Se você olhar aqui, essas duas primeiras gestoras, elas têm uma participação de menos de 5%, e o restante das ações, 90,21%, está em outros, ou seja, no restante do mercado. E os donos dessas ações, 70% são estrangeiros e mais ou menos 30% são nacionais. Então tem uma participação muito grande de estrangeiros na empresa. Beleza, essa é uma história bem bacana, é uma empresa antiga, bem gerida. E como é que o Lojas Renner está hoje? Hoje, Lojas Renner é a líder no varejo de moda físico. Só que Lojas Renner não é só Lojas Renner em si. Lojas Renner é dona de 4 marcas. A primeira, Lojas Renner, que a gente conhece, né, que vende roupas, calçados, acessórios, cosméticos. A segunda também, provavelmente você conhece, que é a Camicado, é aquela que vende produtos bonitos para casa, produtos de decoração. A terceira marca é a Yukon, que tem um foco mais na classe média e nos jovens. E a quarta marca é a Ashua, que tem um foco na moda plus size. Só que, além dessas 4 marcas, a Renner tem uma instituição financeira dentro dela, que é a chamada Realize. Basicamente, ela fornece crédito para os clientes delas e também ganha com isso. Dá uma olhada no mapa que eu vou colocar agora na tela para você. Você vai ver que as lojas, essas marcas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje são mais de 600 lojas, sendo que 386 são Lojas Renner, 113 Camicado, 99 Yukon e 8, uma minoria ali, uma parte pequena, é a Ashua. Para você perceber o crescimento da Renner ao longo dos anos, em 2005 ela tinha 66 lojas, e agora em 2021 ela tem 606, aí um crescimento aproximado de 10 vezes em 15 anos. Cara, e esse período de 2010 a 2021 foi um período difícil para o Brasil. O PIB brasileiro praticamente ficou estagnado. Então, mesmo com a economia brasileira ruim, Lojas Renner conseguiu crescer bastante. E de onde que vem as receitas de Lojas Renner? Você vai ver que 90%, o grosso de tudo, vem de Lojas Renner em si, depois vem de Camicado e um pouco também de Yukon e Ashua. A Ashua é bem pequena ainda. Bora dar uma olhada agora na evolução da receita líquida e do lucro líquido de Lojas Renner ao longo do tempo para a gente entender se é uma empresa boa ou não. Vou compartilhar agora a minha tela contigo para você ver esse gráfico que eu criei aqui. Aqui eu coloquei as receitas líquidas de Lojas Renner desde 2010 até 2020. Então você vai ver que começou em 2,7 bilhões de reais,
e foi crescendo ao longo do tempo até chegar em 10 bilhões de reais. Então, nesse gráfico aqui você consegue ver que a receita líquida de Lojas Renner é 2,75 e com o passar dos anos ela vai crescendo de forma muito significativa. Em 2015 já estava em 6,15 e depois 2018, 2019 até chegar em 2020 em 10 bilhões de reais de receita anual. Cara, cresceu muito e parece uma escadinha perfeita, inclusive. Só que além da receita líquida, também a gente consegue ver que cresceu o lucro líquido de Lojas Renner. Começou aqui, o gráfico também está em bilhões, então aqui é 300 milhões de reais em 2010. E esse período, que foi um período ruim para a economia brasileira, porque o PIB brasileiro praticamente ficou estagnado, imagina se o PIB brasileiro tivesse crescido. Imagina. Começou aqui em 2010 em 300 milhões, depois em 2015 estava em quase 600 milhões, até chegar a 2020 e 1,1 bilhões de lucro líquido. E olha só que escadinha perfeita também, pessoal. E 2020 foi um ano ruim, que foi o ano da pandemia, né? E mesmo assim, Lojas Renner, com muitas lojas fechadas, conseguiu gerar esse lucro e essa receita aqui, ó. Tá de parabéns, hein? Só que faz pouco tempo que saiu o resultado do primeiro trimestre de 2021 de Lojas Renner. E alguém vai dizer: Ganesh, mas o lucro líquido foi de menos 147 milhões de reais. De fato, esse primeiro trimestre de 2021 foi um lucro líquido negativo, mas como a gente viu no gráfico, há muitos anos, ou praticamente nunca, né, a empresa gerou um lucro líquido negativo. E esse primeiro trimestre de 2021 foi muito ruim, porque a pandemia, os problemas com a pandemia cresceram bastante, aumentou o isolamento social e também então prejudicou de novo as Lojas Renner. Só que estruturalmente, um trimestre significa muito pouco quando a gente quer estudar uma empresa, beleza? A gente tem que olhar vários anos, não somente um trimestre isolado. Só que além de crescer as receitas e o lucro, a empresa, a gente vai ver agora, ao longo de vários anos, ela mostrou uma excelente performance e eficiência, como poucas aqui no Brasil, hein? Então bora dar uma olhada nas margens e nos índices de retorno de Lojas Renner. Vou compartilhar contigo de novo agora minha tela aqui. Cara, eu peguei aqui um período um pouco menor, mas é um período já significativo, de 2016 a 2020. Mas se a gente voltasse mais no tempo, seria muito semelhante também. Então o que eu quero olhar aqui de índices de rentabilidade e eficiência são as margens e o retorno sobre o patrimônio líquido. E os dados que eu utilizo são esses que estão aqui na DRE, a demonstração do resultado do exercício, e o patrimônio líquido do balanço patrimonial. Aliás, se você quer conhecer como se calcula essas margens, esse retorno sobre patrimônio líquido, eu vou deixar um link aqui no card aqui em cima e também um link na descrição do vídeo. Depois você pode assistir e olhar com calma como que se faz esse cálculo, beleza? Tem um passo a passo bem simples ali. Mas olhando aqui, se você vai ver, as margens brutas de Lojas Renner está em torno de 60%, depois cai aqui em 2020, mas é um ano bastante atípico. De qualquer forma, a média é bem alta, uma margem bruta de quase 60% de média histórica. Margem EBITDA também aqui em torno de 20%, bem alta. Uma margem em torno de 18,7% na média. Claro que ela é prejudicada um pouco em 2020, senão seria maior ainda. A margem líquida também bem elevada, de 10% na média. E o retorno do seu patrimônio líquido também é bem importante. Aqui está bem alto, ó, 23%, 22%, 25%, 23% e 20% mesmo no ano de crise. Cara, esses indicadores são excelentes. Junto com aquilo que a gente olhou, do crescimento da receita, o crescimento do lucro líquido, as margens e o retorno sobre o patrimônio líquido bem elevados, mostra que a empresa é muito bem gerida. Então aqui são alguns indicadores que mostram por que o Lojas Renner é considerada, né, uma empresa excelente, uma queridinha aí no mercado financeiro. E uma outra prova que mostra que é uma empresa excelente, dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar agora na tela. Você vai ver que o preço da ação de Lojas Renner cresceu mais ou menos em 13 anos 4.000%, enquanto o índice Bovespa cresceu 350%. Ou seja, a empresa valia em 2005 900 milhões de reais e valendo hoje, né, quase 40 bilhões de reais. Aqui está no gráfico 34,5, mas no dia que eu estou gravando está valendo mais ou menos 40 bilhões de reais. Ou seja, multiplicou aí mais ou menos por 40 vezes. Beleza, Ganesh, a gente viu que é uma ótima empresa, gera ótimos lucros, mas como é que fica daqui para frente? O passado, né, já passou. Um ponto muito importante para você ter uma ideia, o Ibovespa hoje ele já superou a máxima histórica. No dia que eu estou gravando, o Ibovespa negocia 128 mil pontos. E Lojas Renner acumula uma queda ainda de 20% do topo histórico dela. Então existe uma certa discrepância, o Ibovespa vem batendo as máximas históricas e Lojas Renner ainda está para trás. Quando existem essas quedas, né, de preços de boas empresas, de boas ações, a gente fica de olho porque
pode ser uma oportunidade. Não necessariamente é, mas pode ser uma oportunidade. Uma coisa interessante que a gente viu aqui, primeiro, é que Lojas Renner já provou no tempo que é uma excelente empresa e muito bem gerida, com excelentes resultados. E mesmo quando a economia brasileira estava mal das pernas, imagina quando a economia brasileira ficar boa. E a perspectiva, né, é que nessa próxima década o PIB brasileiro volte a crescer novamente. Um outro ponto muito importante é que o setor de varejo no Brasil ainda é muito fragmentado. O que isso significa na prática? Significa que existem ainda espaços de ganhos de market share para a Lojas Renner, que é a líder do setor. Então existe uma tese também de crescimento por trás da empresa. Além desse ganho de market share, também existe a possibilidade de que, aumentando o PIB, as pessoas consumam mais e as receitas e o lucro da empresa cresça também. E a tendência é que haja uma consolidação, né, das grandes empresas sobre as menores. E a Lojas Renner é uma das maiores que tem, né, a líder do setor. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar agora na tela para você. Você vai ver que, em comparação com outros países, Lojas Renner pode crescer no seu market share ainda, que essa é uma tendência no mercado de vestuário no mundo todo. No Brasil hoje, as maiores varejistas, elas ocupam só 16% do market share, ou seja, Lojas Renner, Riachuelo, C&A, Marisa e elas ocupam junto 16%. Esse restante é muito ocupado por lojas pequenas. Então há um espaço também de Lojas Renner se consolidar, né, sobre essas empresas menores. E um ponto de destaque que é o seguinte: além desse espaço de crescimento, Lojas Renner tem investido muito, mas muito mesmo, em digitalização. As vendas ali nessa parte digital aumentou bastante no ano de 2020 e também no primeiro trimestre de 2021. E nessa parte digital tem várias coisas. Ela tem usado o Omnichannel, o Big Data, uma recomendação de produtos mais personalizados, inclusive porque a Lojas Renner ela tem uma base de clientes muito grande. Então ela vai usando esses algoritmos para personalizar a oferta de produtos para os clientes dela. Enfim, é uma área que ainda vai ser muito explorada por Lojas Renner e vai gerar um potencial muito grande de receita também. Conclusão, é uma empresa que tem uma longa história, com bons indicadores e uma boa rentabilidade, margens elevada, com ROI elevado também. A gente viu ali um histórico de crescimento de receita e de lucro líquido muito grandes. Outro ponto é que a empresa ela tem um plano de expansão bem delimitado, ela quer crescer mais ou menos 520 lojas até 2025 e tendo esse crescimento de mais lojas na rede dela, vai ter uma melhora, a tendência é que haja uma melhora nas margens porque dilui os custos fixos. Último ponto, mas muito importante, a Renner acabou de fazer um levantamento de capital que a gente chama de follow-on. Ela emitiu 102 milhões de ações ao preço de R$ 39,00. E imagina se teve demanda. A demanda por essas ações foi de 4 vezes o book de oferta. Isso que foi só de institucionais demandando, ou seja, o mercado no geral, ele está muito otimista com a empresa, ele gosta muito da empresa porque já se provou na história. Se você for dar uma olhada também, o balanço dela é muito sólido, ela tem uma dívida líquida EBITDA de menos uma vez, ou seja, 0,99 vezes. Isso significa o quê? É hora de comprar ou não? Isso é uma avaliação de cada um. Esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou de venda. Eu tenho a empresa na carteira, comecei a comprar nessa crise de 2020, mas você faz a sua própria avaliação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua análise a aprender a investir em ações da Bolsa de Valores. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!